o diagnóstico do Fernando Henrique Cardoso é muito impreciso. O Jair Bolsonaro nunca criticou pessoalmente o deputado Rodrigo Maia, que por sua vez se endereça de forma desrespeitosa tanto a ministros quanto ao presidente e seu governo. Nos últimos dias ele chamou o ministro Sérgio Moro de mero funcionário do Bolsonaro e falou que o governo é um grande deserto de ideias. Para usar uma expressão sua, Edgar, quando o presidente da Câmara lava as mãos em relação ao assunto mais urgente e relevante do Brasil, é óbvio que a sociedade reage. Por isso que é muito importante aqui a gente recapitular os fatos para refrescar a memória do ouvinte, certo? Vamos lá. Jair Bolsonaro é eleito fazendo campanha em prol de uma agenda liberal na economia, reconhecendo, inclusive a contragosto, a necessidade premente de uma nova previdência. Aí o governo escala um time de notáveis para o Ministério da Economia, capitaneado pelo Paulo Guedes. Essa equipe de excelência apresenta um bom projeto de reforma da Previdência que supera, inclusive, em abrangência e qualidade, a sua versão anterior do agora enjaulado Michel Temer. O projeto é submetido ao Congresso num contexto de apoio popular recorde à reforma da Previdência. E os mercados, vamos lembrar disso, reagem positivamente, ou seja, precificando o sucesso futuro. Esse era o quadro. Entra em cena o Congresso Nacional e a sua sanha pela barganha e talento para o achaque institucional. E quais as reclamações desse Congresso personificadas na figura do Rodrigo Maia? Primeira, ônus político. O presidente está empurrando o ônus político da reforma para o Congresso. Obviamente, essa reforma é impopular, porque mexe no bolso do brasileiro. Só que a crítica não procede, porque a reforma está umbilicalmente ligada ao Bolsonaro. A imprensa, a oposição e o eleitorado associam a reforma a ele, certo? Em segundo lugar, qual a segunda crítica? A tal da articulação política, né? Falta articulação política por parte do presidente. Ó, você vai me desculpar, mas articulação política republicana, certo? É aquela fundada no diálogo. Ela objetiva o quê? Esclarecimento e aprimoramento do texto legal. A articulação política baseada na concessão de vantagens em troca do voto do parlamentar, isso aí tem outros nomes. E a gente precisa resolver se nós, enquanto sociedade, a gente quer a volta do toma lá da cá. Se a gente quer a volta da distribuição de cargos no governo e nas estatais. Se a gente quer, inclusive, a compra de apoio político em espécie, em dinheiro vivo, como era o método no caso do mensalão. Por isso que eu acho que o questionamento do presidente da República é legítimo, abre aspas. A bola agora está com o parlamento. O que articulação? O que está faltando eu fazer? Será que é um esforço de comunicação? Porque a forma que eu lembro é que a nova Previdência ela foi apresentada à sociedade via imprensa numa coletiva de mais de 4 horas. Só que na Jovem Pan, o secretário especial já veio várias vezes discorrer sobre detalhes do projeto. E o presidente já convocou um pronunciamento em rede nacional especificamente sobre a Previdência. Aí vem o Maia e diz o seguinte, abre aspas, ele precisa assumir essa articulação porque ele tem que explicar o que é essa nova política. Resposta do Bolsonaro, não serei levado para um campo de batalha diferente do meu. Eu respondo pelos meus atos no executivo. Legislativo são eles. Edgar, isso é o exato oposto de autoritarismo. Isso é Montesquieu na veia, separação dos poderes. E a gente percebe que em nenhum momento, o Maia define o que é articulação para ele, política para ele. Então fica esse tema, esse termo, na verdade, abstrato e obscuro. E o mais triste é que a grande imprensa, né, enquanto espuma de raiva aí na sua sofreguidão para criticar o bolsonarismo, está se colocando ao lado da velha política, né, em nome da governabilidade. Ou seja, você tem jornalista quase falando literalmente que os fins justificam os meios. E tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. O Rodrigo Maia é um cara que já teve planos, inclusive, para ocupar a presidência da República. Claro, ninguém deve ter distinguido para ele a diferença essencial entre planos, sonhos e delírios, né? Delírios de grandeza. Agora, é muito importante que ele adicione só uma pitada, uma pitadinha de patriotismo nos banquetes palacianos dele, porque o Brasil não é o playground do presidente da Câmara para ele ficar brincando de esconde-esconde com a reforma da Previdência. Quem sabe, se ele for mais atento à voz das ruas, se ele voltar para a realidade e fizer o que se espera de um político responsável, ele consiga aí uma notinha de rodapé nas páginas da história.